Quando você junta um grupo de mergulhadores que provavelmente nem deveriam estar ali, com investigadores que acreditam que esses mergulhadores estão lá para cometer um crime, você acaba com mais perguntas do que respostas. Ao pesquisar a história, encontrei relatos conflitantes e detalhes ausentes ou contraditórios. Mas isso mudou quando entrei em contato com pessoas que sabem o que aconteceu e então tudo ficou claro. Na década de 1960, a Guerra Fria estava levando os Estados Unidos e a URSS a desenvolverem suas capacidades intercontinentais. A URSS estava construindo rapidamente silos de mísseis subterrâneos e, em setembro de 1960, começaram as obras em um local chamado Base de Mísseis Nucleares de Ploshstein, na Lituânia. Agora, este é o primeiro de uma longa série de imprecisões e perguntas em torno dessa história. Em um relatório, este é o local de um trágico acidente onde um mergulhador de cavernas perdeu a vida, mas em outros relatos, o mergulhador morre na Letônia, que é outro país completamente diferente. Acontece que ele morreu em uma base militar semelhante a Plockstein, mas em Vinoide, na Letônia, e ela foi construída mais ou menos na mesma época. Há muito mais informações disponíveis sobre Plockstein, que foi convertida em museu, então usei essas informações para criar um panorama para você. Plockstein entrou em serviço em 1960 e começou oficialmente as operações em 1963. Os Estados Unidos não sabiam da existência de Plockstein até 1978, e depois que ela foi descoberta, os mísseis nucleares foram movidos para outro local clandestino, e o jogo de gato e rato continuou. A URSS não tinha necessidade de manter um local que os americanos já conheciam, então ele caiu em estado de abandono e foi em grande parte consumido pela floresta ao seu redor. Ao longo dos anos, o local subterrâneo foi saqueado por ladrões de sucata que levaram tudo de valor. Depois, encheu-se lentamente com água da chuva e foi esquecido. Mas isso mudou em 2011, quando 3 mergulhadores de cavernas lituanos souberam do local e decidiram explorar os bunkers subterrâneos e silos de mísseis que chegavam a até 30 metros de profundidade ou 90 pés. No domingo, 12 de junho de 2011, o mergulhador de cavernas Vitas Vilkas, o bombeiro Adas Zitovanishvili e o amigo próximo Linus Justas partiram para explorar a antiga base de mísseis soviética há muito esquecida. Eles entraram facilmente, pois não havia barreiras nem placas avisando para não entrar. No primeiro mergulho do dia, os 3 entraram no silo de mísseis. Um vídeo foi feito desse mergulho e colocado no YouTube como uma homenagem ao bombeiro Adas Zitovanishvili, que não voltaria do segundo mergulho do dia. Com o vídeo, você percebe os erros que levaram à morte de Adas Zitovanishvili naquele dia. Enquanto o trio entra no silo, eles brincam dizendo que é seguro, desde que não haja combustível de foguete na água. Uma mulher que ficará na superfície pergunta a um mergulhador se ele tem capacete de mergulho. Ele ri e responde que deixou em casa. Ao mergulhar, é importante manter um comportamento alegre. Se você não estiver bem, a chance de entrar em pânico durante o mergulho cresce com o estresse. Agora, sem nenhum carretilha de caverna ou cilindros de reserva, os 3 seguem por algo que parece uma sala de armazenamento de mísseis e entram em um labirinto de salas até encontrarem um silo de lançamento. Antes de descer às salas mais profundas do silo de lançamento, um dos mergulhadores comenta que a profundidade abaixo é de cerca de 24 metros ou 79 pés. Da superfície, uma piada é feita sobre como está quente acima do solo e como está frio na água. A água está razoavelmente clara, exceto por um pouco de sedimento que é levantado de vez em quando. Enquanto descem pelos escotilhões estreitos, o computador de mergulho indica profundidade de 22 metros ou 72 pés. No caminho, vêem-se bordas afiadas e irregulares de destroços de metal. Adas Zitovanishvili, Vitas e Linus voltam à superfície visivelmente felizes e empolgados com o mergulho. A euforia passará rápido no segundo mergulho do dia. Vitas Vilkas é o fundador de um site chamado Cavediver LT. Ele segue ativo como mergulhador de cavernas e envolvido em várias comunidades de mergulho. Depois, descobri que ele é o mais experiente do grupo.
Adas Zitovanishus é um bombeiro aposentado e, pelo que pude perceber, é um cara sensato e determinado, pronto para se arriscar para ajudar um companheiro. Não encontrei informações sobre Linus, o que me faz pensar que ele deve ser o mais inexperiente do grupo. Disseram que ele quase não mergulha mais. No segundo mergulho do dia, Adas Zitovanishus e Linus vão entrar na água sem o mergulhador de cavernas mais experiente, Vitas, e Adas Zitovanishus não vai voltar. No início, precisei deduzir o que ocorreu com Adas Zitovanishus. A imprensa local informou o afogamento de um mergulhador e não achei indícios diferentes. Um site sugere que a narcose por nitrogênio pode ter influenciado. Depois, soube que Adas Zitovanishus foi achado a 30 metros, então a narcose por nitrogênio pode ter contribuído. Em vários artigos online, sugeria-se que a polícia acredita que os mergulhadores eram catadores de metal. Se eu ler nas entrelinhas, a polícia não investigou muito a fundo. Talvez achassem que o grupo era de ladrões de metal e não valia a pena investigar. Não acredito que estavam lá para coletar metal, pois não tinham cordas nem bolsas de elevação para retirar o material da água. Talvez eles simplesmente não estivessem interessados em investigar a morte de alguém que estava entrando sem autorização e que não deveria estar lá desde o começo. Um mergulhador escolheu entrar em um lugar onde não deveria estar e morreu fazendo algo que já era obviamente perigoso desde o início. Então, o que aconteceu? Achei que com menor visibilidade os dois mergulhadores se desencontraram. Adas Zitovanishus provavelmente ficou com o traje de mergulho preso em metal pontiagudo e com a entrada de água fria, a situação saiu do controle. A realidade era parecida. Adas Zitovanishus e Linus entram no complexo como no mergulho anterior. Novamente, sem capacete, cilindros de reserva ou uma carretilha para lançar uma linha guia que ajudaria a encontrar o caminho de volta para a segurança, eles avançam pelo labirinto de túneis. Após o primeiro mergulho, a visibilidade já começa um pouco menor, e quando eles levantam mais sedimento no segundo mergulho, a visibilidade cai ainda mais. Com pouca visibilidade, os mergulhadores se separam. Agora, com a baixa visibilidade e passagens estreitas, Adas Zitovanishus e Linus estão tentando se encontrar e achar a saída. Sem uma carretilha com linha guia para guiá-lo de volta, Aidis inicia um padrão de busca. Como um bombeiro experiente, Adas Zitovanishus teria sido treinado para vasculhar um prédio indo em uma direção, vasculhando um cômodo antes de passar para o próximo na mesma direção. Não podemos ter certeza, mas não tenho dúvida que Adas Zitovanishus pensava que Linus também estava em apuros e assumiu o papel de resgatista para procurar e resgatar o amigo. Agora, por causa do estresse e da água fria, da baixa visibilidade e de não saber exatamente como sair, sua frequência cardíaca aumentou e sua respiração está ficando mais rápida. Enquanto ele nada de cômodo em cômodo, buscando seu amigo e uma saída, seu ar acaba rapidamente. Linus conseguiu encontrar a saída e quando ele sai sozinho, Vitas imediatamente entra no silo de mísseis para procurar seu amigo. Vitas finalmente encontrou Adas Zitovanishus a 30 metros em um complexo labirinto de túneis embaixo do silo de lançamento. Os tanques dele estavam vazios, então sabemos que ele procurou até o fim. Se quiser ver o vídeo original, deixarei o link na descrição.